O REC Reage de hoje eu gravei com o ídolo dos libertários brasileiros. Foi o primeiro deputado federal a gritar no plenário da Câmara: imposto é roubo sim! Imposto é roubo sim! Fez quase 88 mil votos, o que é muito expressivo para Santa Catarina, ainda mais sendo de Pomerode, que é uma pequena cidade que consegue ser mais alemã que Blumenau. A defesa do livre mercado e das demais pautas da direita explica o seu sucesso eleitoral no estado mais conservador do Brasil. Bora pro vídeo? Fala pessoal, hoje eu estou aqui com o deputado federal por Santa Catarina, Gilson Marques. Eu selecionei alguns vídeos dele que fizeram sucesso na internet para contar um pouquinho mais sobre a trajetória dele e obrigado por fazer esse react junto comigo aí, Gilson. Ah, valeu, obrigado. É surpresa, não sei o que está passando aqui. Eu te falar que eu selecionei algum tempo atrás, eu não lembro mais o que eu selecionei também. Mas então tá desatualizado de qualquer jeito. Mas é bom que daí vai ser surpresa para mim também. Aonde você estava às 18h43 da data de hoje? Aqui. Você leu o relatório protocolado hoje às 18h43 que altera a lei de licitações aprovada em 2021? Um texto gigante, enorme, que ninguém sabe as consequências, não consegue ponderar impacto. Alguém aqui leu? Eu não li, sabe o que mais? Ninguém aqui leu! Não leu, é impossível! Estávamos todos deliberando outras matérias, é inacreditável! Vamos mudar a lei de licitações do Brasil sem ler o texto! É isso que esse parlamento faz! Para aprovar dia disso, dia daquilo, fica discutindo, aí chega 11h25 da noite, vamos fazer o quê? Alterar a lei de licitações. Pois eu não sei mais para que serve o regimento. Me diga quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, aonde está escrito no texto, quais serão as consequências. É sério que vocês vão votar a favor dessa urgência? A deputada Júlia veio perguntar para mim, deputado Gilson, o que é isso? O que está sendo votado? E eu confesso para vocês, eu sou um CDF. Eu leio tudo, eu estudo tudo, eu passo a madrugada lendo os impactos, as notas técnicas. E o que eu tive a dizer para a deputada Júlia? Eu não sei, eu estava aqui trabalhando. Você sabe? Não sabe porque não tem como saber, mas querem votar. Então vota de olho fechado, joga uma moeda, manda os deputados para casa. Talvez seja uma solução. Fecha essa porcaria. Esse vídeo é interessante porque eu me lembro, depois de ter feito ele, um número considerável de pessoas começou a me seguir, concordando, e eu também fui criticado, por incrível que pareça. Não importa o que você faça, você sempre vai ser criticado. E eu me lembro que uma das críticas era que eu estava muito brabo, que falei muito grosso e tal. E, bicho, eu me lembro o que era aquele dia, então quando a pessoa vê o vídeo, até pode parecer isso. E por isso que depois, alguns vídeos, eu coloco algumas falas anteriores para as pessoas entenderem que aquilo ali eu não simplesmente subi na tribuna e fiz o discurso. Mas eu acho que o pessoal realmente se impactou não só pela enfim, agressividade na hora de falar, mas pelo conteúdo, que eu acho que o pessoal ficou... A própria mensagem, né, ficou claro que os deputados votam sem ler o negócio. Não, é impossível ler. Eu tenho um vídeo que podia adicionar aí, que é o Marcel jogando, ou deixando cair, perdão, 2.000 páginas da reforma tributária que tinha sido protocolada naquele dia. Então, se as pessoas soubessem o que é decidido, por que é decidido, quem decide e quais são os reais motivos, em qual circunstância, as pessoas desistiriam do Brasil. Então, uma das grandes funções que eu acho que eu tenho é mostrar isso para as pessoas. Porque as pessoas não querem, os deputados não querem só esconder os votos e as posições, mas principalmente como elas são tomadas. O processo da coisa. O processo. Então, aqui a gente estava mudando a lei de licitação. O que é licitação? É quando o governo compra com o dinheiro do povo as coisas que ele diz que o povo quer. E são coisas caríssimas. Aí eles mudam essa norma, que é uma das normas mais importantes no Brasil, de uma pauta inserida no dia, de um texto posto no dia, de madrugada, depois de dizer que os deputados podiam ir para casa. Não tem então, como. Só ficou claro que a maioria dos deputados não lê e vota o negócio mesmo assim, porque no final é aprovado. Com certeza. Quem manda no Brasil, infelizmente, são os partidos através dos seus líderes partidários ou o líder da Câmara do Deputado. Esse faz e toma a decisão por algum motivo. Esse motivo, ele não necessariamente é ilegal, mas muitas das vezes é imoral. Quantas retiradas nós temos, deputado Gilson, aqui? Todos os requerimentos, são 64 requerimentos de retirada de pauta. Deputado Gilson, com todo respeito a Vossa Excelência sabe disso. O senhor tem impedido a comissão de trabalhar. Isso não é justo para o cidadão brasileiro.
não é justo para o consumidor. Eu pediria encarecidamente que o senhor repensasse no processo para o ano que vem, porque eu vou lhe dizer, eu vou começar a tornar público o que o senhor faz aqui. Público, inclusive no meu programa de televisão. Vossa Excelência atrapalha os trabalhos dessa comissão, não deixe essa comissão trabalhar, porque com todo respeito, eu vou tomar outras providências a partir do ano que vem e vou deixar público no seu estado de Santa Catarina o que o senhor faz aqui nessa comissão. Então o senhor repense bem o que o senhor vai fazer. Presidente, eu respeito demais o seu posicionamento, mas eu, de fato, não tenho vergonha nenhuma do trabalho que eu desenvolvo na comissão. Muito menos os meus pedidos de retirada de pauta, porque todos eles são justificáveis. E eu gostaria muito que você fizesse a divulgação. Na verdade, eu mesmo faço a divulgação. Eu não vejo problema nenhum, Vossa Excelência, divulgar no programa, na rede social ou até em Santa Catarina, porque o meu eleitor deseja isso de mim. Até porque a maioria dos projetos que se diz de forma ilusória que é para defender o consumidor, na verdade, ou são regras burocráticas ou aumentam um custo que acabam sendo repassados para o consumidor. E acho interessante essa posição por Vossa Excelência, só por ter uma opinião contrária, achar de que eu estou atrapalhando. Eu não vou cometer essa injustiça contigo. Por quê? Porque eu acho que genuinamente você defende acreditando que ajuda os consumidores. Apesar de eu ter certeza que não. Esse Celso Russomano, antes de você falar, eu vejo aqueles trechos do programa dele, tem algumas situações que ele está até certo, mas eu torço pro cara que está errado do comércio, porque ele chega com ar de prepotência nos lugares. Eu quero comprar um papel higiênico. Não, mas está no saco de 6. Não, eu quero comprar um. E se eu quiser comprar só um pedaço, eu quero. Esse é o claro que ele acha que tudo que está na lei é moral. E quer cada vez colocar... Ele não tem... Acho que nunca teve uma empresa na vida. Será que ele tem alguma empresa? Cara, eu não sei, mas esse vídeo, ele representa a grande maioria dos deputados e das pessoas. Eles acham que mais leis, mais trabalho, ele acaba sendo bom de alguma forma, porque a letra da lei faz as coisas acontecerem. Isso é péssimo, porque, na verdade, o efeito é exatamente o contrário. Porque quando você coloca alguma regra, burocracia, mesmo que a coisa seja melhor, para o consumidor não necessariamente é. Por exemplo, hoje é obrigatório todo carro ter airbag. Então, é óbvio que em um momento de acidente ter um airbag é melhor. Mas pensa comigo, se essa regra não existisse, os consumidores, se quisessem um carro com airbag, comprariam. O fato é que quem não tem recursos para comprar um carro que agora obrigatoriamente tem airbag, fica sem o carro. E aí andar de bicicleta, andar de moto é mais perigoso do que andar com um carro sem airbag. Enfim, as consequências são imprevisíveis para um parlamentar que cospe, vomita a regra lá em Brasília para 5.500 pessoas. E a todo momento tem que dizer isso lá na Câmara, a ponto de, enfim, ser ameaçado. Não, e é muito claro que no Brasil, acho que ninguém vai discordar que tem muita burocracia, muita lei, e esse tipo de parlamentar não percebe que é ele que está ajudando a aumentar aquele tamanho de coisa do burocrático. Mas é que a Câmara é uma produção de burocracia. Não existe nada que se possa fazer. A única coisa que poderia fazer e que não se faz é revogar as leis lá. Mas nós estamos muito distante disso. Às vezes a gente consegue que as coisas não sejam aprovadas, mas a revogar ainda a gente não. E ele ameaçou ainda. Eu vou divulgar no meu programa de TV. Ele divulgou no programa de TV? Eu tô aguardando até hoje, É um cagão mesmo. Eu devia chamar o Tiririca pra ajudar todo ele. mundo marca o Russomano aí para divulgar o Gilson. Santa Catarina recebe 2,41% dos 50 bilhões de reais que arrecada anualmente. Vou repetir, 2,41%. Esse pacto federativo que faz essa divisão maluca, para não dizer outra coisa, deveria se chamar pacto roubativo. Nós precisamos rever esse pacto roubativo. E o meu sonho é vir no Congresso Nacional e dizer que imposto é roubo. Imposto é roubo sim. E o contribuinte de Santa Catarina é vítima. Santa Catarina tem duas saídas. A primeira é o aeroporto e a segunda é rever esse pacto roubativo de uma vez por todas. Esse foi o vídeo que eu acho que marcou a tua primeiro mandato aí de ir lá e falar imposto é roubo. Você já estava planejando falar isso há algum tempo? Não. Esse foi o primeiro vídeo, enquanto político, que viralizou. E é engraçado porque eu até vi os números e isso até desanima um pouco, porque os números pioraram, né?
Santa Catarina... em relação ao Pacto Federativo. O Santa Catarina arrecada 70 bi hoje e volta a menos de 20%. Então, realmente nós temos um roubo legal, mas é óbvio que é imoral. Cara, se pegar toda essa diferença histórica de muito tempo, a gente ia ser melhor que a Suíça. Sim. Pensa que se nós tivéssemos esses 80% que nos falta, que nós trabalhamos e nos esforçamos, então se isso não é roubo, então o que é? E é legal porque, para quem é do mundo libertário, sabe e lê um pouco de literatura, Rothbard, Hope, fica fácil dizer que imposto é roubo. Mas nesse contexto, explicar para as pessoas, eu consegui levar essa frase, e depois virou mote de campanha, para muita gente que começou a compreender. Sair da bolha libertária. Isso, saiu da bolha libertária e tal. Tanto que depois desse discurso, e tantas vezes que eu repeti já teve mais uns 2 ou 3 deputados que repetiram sem saber da essência, né, do que leva a crer esse o que discurso, tem por trás disso, que tem bordão, por trás né? E tal. Utilizaram imposto é roubo. Luiz Lima foi um, Marcos Polon foram outros. Eles não são libertários, mas quanto mais levar essa mensagem, colocar e impregnar na cabeça dos outros, quanto melhor. O brasileiro, todo brasileiro é mais fácil de entender que imposto é roubo, né? Que a gente vê, existe esse discurso ali que o imposto não é revertido, se ele fosse revertido seria bom. Mas é por isso que o Brasil tem que entender que não, ele nunca vai ser revertido, sempre vai parar no meio da máquina o negócio, né? Agora eu estou utilizando um pouco de stand-up, né? Porque eu subo na tribuna e o taxade tá fácil de bater. E aí eu sempre pergunto, mas por que não tem na lei aqui esse aumento de tributo ou a criação de tributo? Qual vai ser a política pública revertida em prol da população? Qual que vai ser? Nunca é direcionado o imposto. Né? Porque tu só está dizendo que vai aumentar ou criar. Mas se vai criar e aumentar, vai ser revertido em política pública em prol da população? Se vai ser, qual vai ser, quem vai receber, quem concordou? Simplesmente manda mais dinheiro aí e a gente vê o que a gente faz. Estamos aqui para aprovar um dia simbólico, mas um dia muito importante para a cultura nacional, o dia do Axé Music. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra. Axé para todo mundo e viva o dia do Axé Music. Presidente, eu realmente estou indignado. O Brasil está em frangalhos, botando carimbo em ovo, déficit público recorde, empresas com rombo, e aí todo mundo, 513 deputados pagam passagem aérea, tem o salário para vir aqui e decidir o quê? Dia Nacional do Axé. Pois isso aqui é uma palhaçada. Se não bastasse, eu tenho que ouvir cantoria, porque agora é carnaval. Tem criança morrendo na fila do hospital, salário baixando, gente morrendo, empresa fechando, o Brasil indo de ladeira abaixo. E decidindo aqui, dia do axé, é óbvio que a orientação vai ser não, isso é cuspir na cara do pagador de imposto, não e não. Tá, e a dúvida que fica é o seguinte, passou o dia do axé ou não passou? Passou. E agora melhorou o Brasil, né? Não, agora vai. Agora vai. E já tinha passado de outros estilos de música. E aí eu até sugeri no dia, bota todos os estilos aí. O funk, o presidente marcou um evento para sancionar a lei. É terrível. E esse dia eu estava muito bravo, porque, na boa, eu deixei os meus negócios, deixo a minha família, deixo de abraçar os filhos, eu sou advogado, aí pego o voo para Brasília, demoro 7 horas de deslocamento, e eu acho que foi nesse dia que eu estava meio que atrasado, botando a gravata, entrei no elevador, o Tiririca estava sozinho, ele esperou para eu entrar, quando eu entrei no elevador, fechou a porta, ele olhou para mim e falou, peidei. Nossa senhora. E deu risada. Isso é óbvio. Aí, cara, eu peguei e fui pro plenário, o que tem na pauta? Votação do dia Cara, eu não mereço isso. Não, o Brasil não merece isso. Então, assim... Eu acho que toda essa situação deixou o negócio pior. Mas eu fiquei pensando, será que faria sentido? Será que tem algumas datas que realmente são importantes, criar a data de tal coisa? Só que o problema é que fica totalmente... Como que fala? Eles exageram, né? Não, mas não tem problema. Não teria como criar um limite assim, a gente só pode agora, a partir de hoje, criar 5 datas por ano. Quantas datas que são votadas por ano lá? Todo dia. São 15 leis federais aprovadas por dia útil. É uma máquina, uma metralhadora de lei ruim. Então, sei lá, de criação de dia de alguma coisa tem umas 300 por ano. Mas é que não é esse o ponto. O ponto é imaginar de que uma lei causa um efeito positivo. Por exemplo, o axé pode ser que seja importante em determinado estado, em determinado município, que faça uma lei municipal que eu também não concordo.
O ponto é que não precisa de uma lei. Lá tem vários projetos de lei para beneficiar localidades. Por exemplo, em Santa Catarina tem a cidade que é da moda íntima, a outra cidade que é a cidade da moda infantil e assim por diante. Cara, Orlando, a Flórida, não é a capital nacional do turismo porque tem uma lei. Tem investimento, tem marketing. O Dia da Consciência Negra foi aprovado, inclusive é feriado para todo mundo. Então, depois do dia 20 de outubro do ano passado, se não me engano é esse o dia, que foi feriado o Dia da Consciência Negra, acabou com o racismo, é um negócio maluco. Mas tem outro ponto também. Esse tempo que eles estão fazendo projeto ruim, será que não é projeto que não faz diferença nenhuma? Será que eles não usariam esse tempo para fazer projeto ruim daí? Essa é uma boa análise que eu faço. Eu faço o seguinte, eu olho a pauta. Então, se no dia da pauta tiver um projeto ruim e desse tipo que a consequência é inócua, enfim, e na fila tem projetos muito ruins que geralmente mandam um DARF enorme para o cidadão, aí eu fico discutindo, fico interessado e tal, e os de trás não são votados. Mas tem que ser analisado dia a dia, entendeu? Ó, e o último vídeo. Você sabe por que o preço do feijão, do arroz e da passagem de ônibus aumentaram de uma hora para outra? Não sei. Simples. O governo simplesmente resolveu dobrar o valor do imposto PIS/COFINS. Antes, você pagava 38 centavos por litro e agora passou a pagar 79 centavos. A cada 3 litros que você abastece, fica para o governo na forma de imposto. Viu, pra você ver que a Câmara paga bem mesmo, porque olha que magrinho que você era. Não, mas eu era mais magro, não. Não, era o cabelo? O que era, então? Parece que você era mais pobrinho aqui, agora tá mais saudável. Não, é que a tecnologia melhorou bastante depois disso. É a imagem o problema. A imagem, computador, a filmagem, tudo ficou... Então, mas... Você consegue ver o quanto evoluiu nesse tempo, né? Cara, eu vou te dizer, eu nunca tive dificuldade em falar em público. Eu sempre trabalhei com isso, eu sou uma pessoa com uma certa desenvoltura, e não que eu seja excelente no que eu faço, mas nunca tive vergonha e dificuldade. Errando, bola para frente e pronto. Mas falar e conversar com a máquina, isso para mim era problema. Ligou a máquina na minha frente, eu achava um horror. E como é um negócio gravado, e eu sou muito exigente comigo mesmo, tinha que sair... Perfeito. Perfeito, porque, como é que pode sair errado, ter um erro se é gravado, entendeu? E às vezes até um negócio muito perfeito fica sem graça, porque perde um pouco a naturalidade, né? Da internet. Mas enfim, esse vídeo deve ser 2017... Acho que é para tua campanha. Isso, pré-campanha. Não, mas tudo que é evolução, tanto da qualidade de som, de vídeo, de roteiro, de tudo, né? Muito. Não, mas é importante. Uma coisa que eu aprendi criando conteúdo para a internet, que se você abrir os seus vídeos de alguns anos atrás e você não sentir vergonha, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Porque você não evoluiu. Então, se você sentiu vergonha, Não, e eu tenho vergonha, por exemplo, quando você mostrou o vídeo de 2019, eu já pensei, que horrível, tava lento, com dificuldade, nervoso e tal. Mas então, que melhore. É isso aí, obrigado. Qual que é o teu Instagram e tuas redes sociais? Gilson Marques, vai me achar em qualquer uma delas, coloca no Google, Instagram, é fácil, provavelmente vai ser o primeiro lá na linha. Me acompanhe, tem bastante coisa de bastidor, conteúdo, enfim, manda mensagem e se esforça em responder também, as educadas. Então, tá lá. Valeu. Obrigado, Gilson. Valeu. Falou.